Oi, bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. Se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, aproveita e se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo pra vocês toda segunda e toda quinta. Playlist completa com todos os casos que eu já contei, vai estar aqui na descrição pra vocês irem lá maratonar, são mais de 400 casos. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, me sigam por lá que tem conteúdo extra de casos que eu só posto lá. E agora bora começar o caso de hoje. Para eu conseguir explicar para vocês da melhor forma possível a história da família Galvin, é necessário entender um pouco do contexto geral da família. Os pais Don e Mimi tiveram um total de 12 filhos, sendo 10 meninos e 2 meninas, que eram as mais novas, em um período de 20 anos. Os filhos eram Donald, Jean, John, Brian, Michael, Richard, Joseph, Mark, Matthew, Peter, Margaret e Mary. 6 deles foram diagnosticados com esquizofrenia em momentos diferentes: o Donald, o Jean, o Brian, o Joseph, Matthew e Peter. A esquizofrenia é um transtorno ou distúrbio mental que afeta a capacidade do paciente de ter clareza nos pensamentos, comportamentos e sentimentos. Algumas de suas características são os sintomas psicóticos, que podem incluir comportamentos bizarros e inadequados, alucinações, delírios e uma desorganização dos pensamentos e da fala. O esquizofrênico parece perder o contato com a realidade justamente por ser tomado por esses sintomas psicóticos. A causa exata da doença ainda não é completamente conhecida e seria, na verdade, uma combinação de diversos fatores que desencadeiam seu desenvolvimento. Esses fatores podem incluir questões genéticas, mas fatores externos teriam uma forte influência na manifestação da esquizofrenia, maiores do que a genética. É um transtorno que não tem cura e o tratamento costuma ser para a vida toda, com uma combinação de cuidados especializados, medicamentos e psicoterapia. Então, naquela época, na metade do século passado, os pacientes costumavam ser enviados para hospitais psiquiátricos que mais se assemelhavam a manicômios onde passavam o resto de suas vidas. A mãe, a Mimi, teria percebido alguns sinais em seus filhos ao longo de suas vidas, mas na época, entre os anos 1950 e 1960, a psicologia e a psiquiatria não eram tão avançadas como são hoje e havia muitos estigmas e preconceitos circulando doenças mentais. Além disso, as alternativas de tratamento eram mais invasivas, o que assustava familiares de pessoas com esquizofrenia. Muitas das informações que eu utilizei nesse roteiro vieram da série Six Schizophrenic Brothers e são baseadas em falas dos filhos que escolheram participar da série. O pai, Donald William Galvin, carinhosamente chamado de Don, nasceu no dia 16 de janeiro de 1924 em Jamaica, no condado de Queens, Nova York. Ele era filho de George Edward Galvin e Mary McName Galvin e tinha 2 irmãos, George Patrick e John Clark Galvin. O Don foi criado em uma família católica irlandesa e durante um encontro de nadadores ele conhece a jovem Margaret Kenyon Bliney. A Margaret, conhecida como Mimi, nasceu em 14 de novembro de 1924 em Houston, no condado de Harris, no Texas. Mimi era filha de John McCluskey Blaney e Lucille Marie Haynes Blaney, foi criada em uma família protestante irlandesa. O Don pulou atrás da Mimi na água durante o encontro de nadadores para salvá-la. Depois disso, ele a convida para um encontro e ela aceita. O jovem casal assistiu o filme O Mágico de Oz no primeiro encontro e voltaram para casa cantando a canção do filme. Eles se casam em dezembro de 1944, quando a Mimi já estava grávida do primeiro filho, mas ninguém além deles sabia disso. Por conta da gravidez, eles fugiram para se casar. As famílias não estavam muito felizes com a união deles pela questão religiosa de um ser católico e a outra protestante. De qualquer forma, eles fogem logo em seguida ao casamento, indo para o sul da Califórnia. O Don foi convocado pela Marinha dos Estados Unidos a lutar na Segunda Guerra Mundial e deveria pegar o navio para a guerra na Califórnia, e esse teria sido um dos motivos para eles irem para lá. O Donald Kenyon Galvin, o primeiro dos filhos da Mimi e do Don, nasceu no dia 21 de julho de 1945. O Don estava lutando no sul do Pacífico quando recebe a notícia. Quando a guerra acabou, o Don voltou para casa e a pequena família eventualmente voltou para Nova York. A Mimi foi convencida pelo marido a se converter ao catolicismo, pois isso faria com que eles pudessem criar os filhos dentro de uma mesma religião e os faria mais unidos como família. Com isso, a família recebia visitas de padres em sua casa. O segundo filho, James Gregory Galvin, conhecido como Jean, nasce no dia 21 de junho de 1947 no Brooklyn, no condado de Kings, Nova York. O John Galvin, o terceiro filho do casal, nasce em 1949 e o quarto filho, Brian, em 1951. O Don deixou a Marinha em 1950 e conseguiu outro cargo militar, dessa vez na Força Aérea dos Estados Unidos. Ele acreditava que a base onde ficaria seria em Long Island, então a família não precisaria se mudar e poderia permanecer em Nova York. Mas de repente os planos mudaram e ele foi enviado para Colorado Springs, no Colorado, a mais de 2.800 quilômetros de distância.
A Mimi não gostou muito da mudança, ela temia o tipo de cultura que eles encontrariam no local. Inclusive, a Mimi é descrita pelos filhos como uma mulher maravilhosa que sempre levava em consideração o interesse dos filhos e fazia seu melhor para que eles tivessem acesso à cultura. Ela cresceu em Nova York e sua mãe costumava levá-la à Metropolitan Opera na cidade, onde ela se apaixonou pela música. Ela gostava muito de ouvir música clássica, óperas e incentivava os filhos a aprenderem a ouvir música e prestar atenção nas notas musicais. Ela adorava estar envolvida com as artes e adorava cantar. Quando a família se muda para Colorado Springs, eles viviam na base da Air Force Academy e na época os Estados Unidos estavam no período da Guerra Fria, um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos, bem como seus respectivos aliados. No local, o Don trabalhava como professor de ciência política, ensinando aos cadetes sobre a política soviética. Na base da Air Force Academy, os militares viviam em regiões determinadas por suas patentes dentro do exército. Lá havia piscinas e quadras de tênis onde as crianças podiam se divertir. Todos os filhos dos militares iam para a mesma escola. A Mimi e o Don abraçaram o conceito de família grande, muitas vezes incentivado pela Igreja Católica na época, porque grandes famílias perpetuavam a fé. Nessa época, a Mimi escalava produções de óperas locais enquanto o marido trabalhava na Força Aérea. Seu filho Michael Galvin nasceu em 1953, no ano seguinte veio o Richard. 2 anos depois, em 22 de agosto de 1956, nasce o Joseph Bernard Galvin, apelidado de Joe, e em 57 nasce o filho número 8, Mark. Os 8 meninos eram unidos durante a infância, pois tinham idades bem próximas e eles faziam diversas coisas juntos, como brincar, acampar, nadar e praticar esportes. O Mark, que era o filho mais novo, o número 8, era conhecido por ser o apaziguador das situações. Ele era um ótimo matemático e jogador de xadrez, ele tirava ótimas notas e era um dos melhores estudantes da família. O pai, Don, sempre estava procurando crescer dentro da Força Aérea e os demais olhavam para ele com respeito, porque ele era o líder da Falconry Program da Força Aérea. Então o Don tinha seu próprio falcão como mascote. A falconaria é um hobby que os militares podem ter dentro do exército. O Don adorava levar os filhos para ajudar durante os treinamentos, eles ajudavam a alimentar e a limpar o lugar onde as aves ficavam. Para Don era um esporte que ele praticava com os filhos, mas a Mimi viu o esporte como algo pelo que a família Galvin era conhecida. Enquanto a família morava na base da Air Force Academy, a Mimi e o Don tiveram mais 2 filhos, o Matthew, que nasceu em 58, e o Peter, que nasceu em 1960, o último dos meninos. Então aquela famosa foto da família que estampa a capa do livro The Boys of Hidden Valley Road, Inside the Mind of an American Family, escrito pelo jornalista Robert Calker, foi tirada pouco depois do pequeno Peter completar 1 ano de idade, em dezembro de 1961. Ela foi tirada no Arnold Hall, local onde aconteciam concertos musicais dentro da Air Force Academy. A família era conhecida como Família Von Trapp, fazendo referência ao grupo de canto formado pela família do ex-comandante naval austríaco George Von Trapp. Os filhos relatam que não havia muita privacidade, já que eles eram muitos, e aí a Mimi era uma mãe super perfeccionista, então ela queria que tudo estivesse sempre super limpo, então ela dava tarefas para cada um dos filhos. Então eles limpavam o chão, passavam um aspirador, limpavam o banheiro, lavavam a louça, e aí cada dia, cada um tinha uma tarefa, então a Mimi ia vendo se eles estavam fazendo direito, e se ela achasse que não estava bem feito, eles tinham que refazer. Segundo os filhos, a Mimi gostava muito de manter contato com pessoas famosas, o Don não ligava tanto para isso, mas ele seguia os desejos da esposa. A Mimi não gostava tanto das esposas dos outros militares, principalmente porque ela achava que elas não tinham os mesmos interesses que ela, principalmente quando se falava em artes. Outra coisa que ela valorizava muito era o status dentro da igreja. Parecia existir um sistema de hierarquia interno na igreja, que quanto mais próximo você fosse dos padres, você estava num nível mais alto. Inclusive, os padres sempre visitavam a casa da família, um deles era o padre Frodstein, que sempre levava discos de ópera para Mimi, e ela gostava que a casa sempre estivesse impecável para recebê-lo. O John, que é o terceiro filho, não gostava muito desse padre, então sempre que ele estava por perto, ele tentava ficar mais afastado. Então, tinham excursões que esse padre fazia, e alguns irmãos dele iam nessas excursões, mas o John nunca ia. Tinha alguma coisa na personalidade do padre Frodstein que não agradava a ele. A Mimi e o Don confiavam os filhos ao padre muitas vezes, porque eles conheciam o padre, eles sentiam que os filhos não estavam em risco. Muitos anos mais tarde, em 2002, o Donald, que é o filho mais velho, ele tinha 57 anos nessa época, e ele já havia manifestado esquizofrenia, contou que ele foi abusado por esse mesmo padre algumas vezes. Então ele contou isso para a mãe dele muitos anos depois, e quando eles eram mais jovens, assim, aparentava para as pessoas que a família era uma família muito unida, uma família perfeita, mas tinham muitas desavenças acontecendo dentro de casa entre os irmãos, principalmente entre os mais novos e os mais velhos, porque eles contavam que os mais velhos podiam ser bem violentos. Também sempre pareceu ter uma competição entre os mais velhos, que eram o Donald e o Jim.
O Donald era atleta, ele jogava futebol americano e no último ano do ensino médio, o seu time foi para o campeonato estadual. Ele também teria ido para as finais estaduais de luta livre e também jogava hóquei. Além de tudo isso, na época ele namorava a filha do general do exército, então para os filhos mais novos era muito claro que ele era o favorito do seu pai. Já o Jim, que é o segundo filho mais velho, também praticava esportes, ele era atleta e também jogava futebol americano. A rivalidade entre os irmãos se pautava em saber quem era o melhor atleta e quem corria mais rápido. O Donald, por ser o mais velho e o mais forte, costumava se sobressair em relação ao irmão, então isso incomodava profundamente o Jim. Já o terceiro mais velho, que é o John, ele relata que ele descobriu que o Donald era o filho favorito do pai quando ele tinha 12 anos. Em uma ocasião, o Donald fez com que outros dois irmãos segurassem o John pra ele e literalmente fez o irmão de saco de pancadas, então quando ele contou pro pai dele o que tinha acontecido, o Dom parecia não acreditar. O Mark, que é o oitavo filho, também relatou sofrer muita violência por parte dos irmãos mais velhos. Os irmãos faziam ele segurar enciclopédias e começavam a bater nele e falavam para ele não deixar os livros caírem. Ele também disse que às vezes os mais velhos derramavam pimenta na língua dele e faziam ele comer a comida do gato. O Matthew disse que ele apanhava muito do Donald, que ele chegou a quebrar a mandíbula dele, os seus dentes, e o deixou meio surdo. E eram muitos irmãos, né? Muitos filhos, então os pais costumavam não intervir nas brigas e diziam que eles precisavam se resolver sozinhos. O Donald, o Jim e o John, que são os três mais velhos, sempre tinham muita tensão entre eles. O Richard, que é o filho número 6, sempre tentava apaziguar a briga entre os irmãos, e ele se lembra de ter presenciado uma briga muito forte entre o Donald e o Jim, então eles estavam brigando dentro de casa, e a Mimi mandou eles irem pra fora. O Donald tinha simplesmente levantado o Jim do chão e o Richard disse que nunca viu alguém bater em outra pessoa tão forte daquele jeito. Não se sabe se esses episódios já estariam relacionados à esquizofrenia que iria se manifestar no Donald mais tarde. Em 25 de fevereiro de 1962, nasce a primeira filha mulher dos Galvin, que recebeu o mesmo nome de sua mãe, Margaret. Ela era o orgulho e a alegria de sua mãe, a primeira menina entre 10 meninos. Uma criança inteligente e talentosa. Em 63, a grande família Galvin, com seus 11 filhos, deixa a base da Air Force Academy e se muda para Hidden Valley Road, uma rua sem saída em Colorado Springs, a 17 quilômetros da base. Era um grande terreno, mas a casa não era tão grande assim, não tanto para suportar 11 crianças. Eram 4 quartos no andar de cima e no primeiro havia um banheiro, um quarto aberto próximo à escada que não tinha uma porta, e a garagem acabou sendo transformada em um quarto também. Nesse mesmo ano, Donald, aos 18 anos de idade, sai de casa para estudar biologia na Universidade Estadual do Colorado. 2 anos depois, em 65, nasce Mary Christine Galvin, a filha número 12 e última filha de Mimi e Don. A Mimi dizia que as meninas eram as rosas depois dos espinhos. Cada uma tinha seu quarto separado, enquanto o resto dos irmãos dividia os outros quartos existentes na casa, muitas vezes com 2 beliches em cada quarto. Nesse mesmo ano, o Don foi nomeado como pai do ano por um grupo cívico local. A Mimi costurava as roupas dos próprios filhos e a família Galvin parecia incorporar o otimismo norte-americano. Na universidade, o Donald conhece a Jean, uma filha de fazendeiro a quem ele começa a namorar. Ele volta para casa com ela, a apresenta a sua família e diz que eles vão se casar. Em 66, o Donald retorna à casa dos pais e começa a apresentar alguns comportamentos de psicose. Em uma noite, todos acordaram com o Donald gritando para que eles ficassem abaixados porque havia alguém fora da casa tentando machucá-los. O Donald se questionava, perguntava o que estava acontecendo com ele. No começo, a Mimi não entendia o que estava acontecendo e acreditava que o filho pudesse estar usando drogas. Ela tirou os filhos menores do ambiente para que Don conseguisse acalmar o Donald. Depois ele volta para a faculdade e os registros dos serviços à saúde dos estudantes da Universidade Estadual do Colorado tinham uma ficha sobre ele porque ele buscou acompanhamento psicológico. Os registros diziam que ele estava se sustentando sozinho na universidade e que ele teria desistido de ter um apartamento para poder economizar dinheiro. O Donald escreveu que vivia em um sótão antigo no qual ele conseguia colocar seu colchão, mas onde ele não tinha acesso à água. Ele teria relatado alguns episódios que teve, dizendo que matou um gato de maneira sádica, desmembrando o animal dentro de uma banheira. Ele também relatou que se jogou em uma fogueira, teria colocado um cordão em volta do próprio pescoço, teria ligado gás no ambiente em que estava e que nas semanas anteriores teria até ido a uma funerária fazer um orçamento de caixão. O jovem também relatou que estava pensando sobre matar uma pessoa durante um jogo de futebol americano e tinha um medo muito real de que tivesse matado um instrutor, o que ele não fez. O psiquiatra que conversou com o Donald, o Dr. Oxman, teria concluído que ele representava um perigo para si e para os demais e que estava tendo reações esquizofrênicas, por isso deveria ser hospitalizado imediatamente para avaliação e prescrição de medicamento.
Nessa época, a hospitalização psiquiátrica costumava envolver procedimentos muito invasivos relacionados ao tratamento dos pacientes, tais como castração, remoção do pâncreas e até mesmo cirurgias de lobotomia. O procedimento cirúrgico da lobotomia consiste em cortar as vias que ligam os lobos frontais ao tálamo, o centro da organização cerebral. O lobo frontal é essencial no planejamento e execução de comportamentos aprendidos e intencionais. Esse corte da lobotomia corta essa conexão, deixando o paciente mais dócil, segundo o professor de psiquiatria da Universidade Johns Hopkins, Daniel Weinberger. Os pais não o enviaram para um hospital psiquiátrico, provavelmente temendo que ele fosse submetido a tais tratamentos, e ele acabou sendo tratado como um paciente externo no hospital da Air Force Academy. Lá ele foi entrevistado e não foi identificada nenhuma desordem grave de pensamento, nem sintomas psicóticos. Os conflitos emocionais que ele tinha seriam suficientes para justificar suas atitudes relatadas ao psiquiatra. Ele foi considerado apto para retornar ao ambiente acadêmico, mas foi recomendado que ele tivesse acompanhamento psiquiátrico. Até ele retornar para a faculdade, os pais cuidaram do Donald em casa. Os outros filhos acreditam que talvez os pais não quisessem aceitar o diagnóstico ou não quisessem ser julgados pelas pessoas da alta sociedade com quem eles conviviam. Então depois o Donald retorna para a faculdade e ele e a Jean se casam em 1967. Mas o relacionamento não durou muito porque logo que eles casaram, o Donald já queria começar uma família, então ele queria muito ser pai. Mas a Jean não queria, naquele momento ela estava bem focada nos estudos, ela queria se formar primeiro e ela queria fazer doutorado, então filhos não estavam nos planos dela. O Donald se forma em 1968 e aí ele volta a morar com os pais e com o tempo a sua condição foi só se deteriorando. Nesse mesmo ano, o segundo filho mais velho, o Jim, se casa com a Katie, que ele conheceu em uma das festas que ele frequentava. Ele gostava muito dela e muitas vezes ele levava o John, que é o terceiro irmão mais velho, para essas festas e ele dava bebida para ele quando ele era menor de idade. Em 1969, o Don escreveu um livro sobre política americana e ele também conseguiu seu diploma de doutorado. Para comemorar, a família toda foi fazer um piquenique e eles comeram KFC juntos. Essa teria sido provavelmente a última vez em que toda a família se reuniu antes do Donald ficar muito doente. A Mary, que é a irmã mais nova da família, na época ela tinha entre 3 e 4 anos de idade, e ela se lembra do Donald ficar andando em um mesmo ritmo pra lá e pra cá, assim, dentro do quarto e falando consigo mesmo. E aí ele passou a usar vestes similares à de padres, então ele usava um lençol marrom que ele colocava de uma forma que parecia uma veste de padre. Ele começou a criar rituais para si mesmo e começava a falar coisas da Bíblia. Ele também passou a rezar diferentes orações em voz alta e parecia que todas essas coisas estavam relacionadas à Bíblia. Os irmãos se lembram do pai começar a dar vários sermões pro Donald, dizendo o porquê que ele estava fazendo tudo isso, que ele estava envergonhando a família usando essas roupas, porque ele saía na rua com essas roupas e ele também às vezes passava horas caminhando por conta da religião. Em 1969, o Donald tinha 24 anos e ele ainda morava com os pais e com os 9 irmãos mais novos. Os únicos que tinham saído da casa dos pais na época eram os outros mais velhos. O Jim, ele tinha se casado, e o John estava estudando música na universidade. O John é o terceiro mais velho e ele relata que assim que ele pôde, ele saiu da casa dos pais e se afastou da família. Então ele foi estudar na universidade e depois disso ele não voltou a morar com os pais. Nesse ponto, a dinâmica da família começa a mudar um pouco porque o Donald estava tendo alguns episódios onde ele ficava extremamente violento e começava a lutar com o pai. Então, como ele era mais novo, ele acabava, sendo mais forte e conseguia ganhar do pai. Em relação à mãe, o Donald tinha sido violento com ela algumas vezes, mas ele discutia mais com ela, principalmente quando o assunto eram as medicações que ele precisava tomar. Então, ele não conseguia entender que ele era doente, que ele precisava tomar medicação. Então, ele não queria tomar nada. Porém, ele ficava bem mais estável quando ele tomava a medicação. E aí, no ano seguinte, ele começou a ficar cada vez mais obcecado na sua esposa, na Jean. Então, a partir daquele momento que ele volta a morar com os pais, eles estavam separados, mas legalmente eles ainda eram casados. Ele sofreu muito porque ela tinha deixado ele, eles não queriam as mesmas coisas, e aí ele estava obcecado em encontrá-la. Até que no dia 20 de junho de 1970 ele consegue encontrar com a Jean e aí ele se tranca com ela dentro de um quarto, onde ele misturou ácido com cianeto, formando um gás fatal. Por sorte, ambos foram salvos a tempo e aí ele foi preso preventivamente por tentativa de
Mesmo com tudo isso acontecendo, ele parecia não ter noção da gravidade do que ele tinha acabado de fazer. O relatório policial apontou que ele era psicótico e um perigo para a sociedade. 5 dias depois, no dia 25, ele é enviado para um hospital de saúde mental no Colorado. Menos de um mês depois, ele é liberado, para o pai cuidar dele em casa. Então, o pai disse que iria continuar com o tratamento, que seria de terapia psiquiátrica e que ele faria com que o Donald tomasse as medicações. Depois desse incidente com a Jean, o casamento dos dois é anulado. Os pais estavam tendo cada vez mais dificuldade para conseguir lidar com o Donald, então ele começou a fazer várias coisas. Ele tirava os porta-retratos da casa, ele queimava as fotos na lareira, ele quebrava todas as estátuas da casa. Um dia eles chegaram e todos os móveis da cozinha e da sala estavam do lado de fora da casa. Ele chegou até a jogar sal no aquário dos peixes para envenená-los. A Mary conta que enquanto crescia ela não fazia ideia de que o irmão era esquizofrênico, só descobrindo isso quando já era adulta. Os irmãos mais novos tinham medo do Donald. Ela relatou que aos 7 anos de idade ela pensou em matar o irmão queimando ele em uma fogueira, mas ela nunca nem tentou fazer isso. Ela se lembra de só querer que o irmão fosse embora, mas os pais explicavam que ele era doente, mas não falavam sobre a esquizofrenia porque ela era muito pequena. Quando ele ficava um pouco mais violento em relação à mãe deles, os irmãos costumavam intervir. Nessa época, por volta dos anos 70, a Mimi contava muito com a ajuda do segundo filho, do Jim, para cuidar dos seus irmãos mais novos e tirá-los de casa quando as coisas pioravam com o Donald. O Jim morava com a esposa Cat e eles tinham um filho de 2 anos e meio que recebeu o mesmo nome do pai, mas que era apelidado de Jimmy. O Jim pegava os irmãos mais novos e os levava para a piscina no calor ou para a pista de patinação no gelo quando estava frio. As crianças gostavam muito da esposa dele, então ir para casa do irmão era como se fosse um escape do que estava acontecendo na casa dos pais. A Mary disse que observava que a relação do irmão com a cunhada não era perfeita. Muitas vezes os irmãos mais novos dormiam na casa do Jim, ela percebia que ele chegava tarde, bêbado e que era abusivo em relação a Cat. Além disso, o Jim abusou de 2 de suas irmãs desde que elas eram muito pequenas. A Mary se lembra que os primeiros abusos teriam acontecido quando ela tinha entre 3 ou 4 anos. Jim entrava no quarto e se colocava sobre ela, passando a mão nela. Os abusos foram crônicos e duraram muitos anos. Ela conta que obviamente não gostava, tentava se livrar do irmão, mas ao mesmo tempo não entendia muito bem o que era aquilo e se perguntava se isso era amor. Como o Jim morava perto da casa dos pais, a Mimi realmente contava com ele para tirar os irmãos menores da casa e distraí-los do que estava acontecendo com o Donald, enquanto ela tentava lidar com aquela situação da melhor forma que ela podia. Ela não fazia ideia que o Jim também oferecia perigo às suas filhas. A Mary diz que os abusos pareciam algo mais normal do que o que acontecia com o Donald, então ela sentia que era o preço que ela deveria pagar por estar em um ambiente longe da esquizofrenia. O Brian, que é o irmão número 4, também teria molestado as irmãs mais novas. Os outros irmãos não sabiam, mas o Jim também começou a apresentar sintomas de esquizofrenia. Ele ouvia vozes que o diziam para atacar sua esposa. Ele pediu ajuda aos pais, que o ofereceram a ajuda necessária para o seu tratamento, então ele era bastante funcional. Apesar da doença, ele conseguiu manter uma vida realmente mais funcional, tendo uma carreira como bartender por muitos anos. Quando ele era mais novo, ele teria sido admitido no hospital Fitzsimons, em Denver, mas foi liberado quando aparentou estar melhor. Em 1971, aos 24 anos, ele teve um surto psicótico e estava passando por tratamento. Enquanto isso, Donald ainda estava na casa dos pais, se comportando como se fosse um monge ou um padre. Às vezes, ele sentava na sala completamente nu em completo silêncio. O Donald reverenciava sua irmã Mary por acreditar que ela, Maria, era a mãe de Jesus. O John, o filho 3, conhece sua futura esposa Nancy na faculdade e eles se casam no dia 9 de janeiro de 1971. Quando a Nancy conheceu a família, ela percebeu que havia algo diferente. Ela reparou em como todos os filhos obedeciam às ordens da mãe. O Richard, que é o filho número 6, relata que não entendia o que estava acontecendo com seus irmãos mais velhos. Ele tinha 17 anos nessa época. Ele começou a se tornar cada vez mais próximo dos seus amigos e ele passava muito tempo fora de casa para tentar evitar aquele ambiente. Os irmãos mais novos estavam na adolescência ou no começo da adolescência e passaram a ter experiências com drogas recreativas. O Mark, que é o filho número 8, se lembra que os irmãos ofereceram maconha para ele quando ele ainda era bem novo. Quando os pais saíam para viagens a trabalho em Denver, os meninos costumavam dar festas e faziam uso de drogas. O John, o irmão número 3, relata que ele não se envolvia com isso, ele visitava os irmãos e presenciava muitas vezes o uso de drogas, mas ele mesmo não usava porque na faculdade ele praticava esportes e caso ele fosse pego em exames não poderia jogar. O Brian e o Michael, os filhos 3 e 4, teriam se tornado os hippies clássicos com cabelos compridos. O Michael tinha barba e bigode e o Brian usava apenas bigode. Inclusive, o Michael teria ido ao Woodstock em 1969. Os pais desaprovavam o comportamento deles porque acreditavam que eles deveriam seguir carreiras convencionais. No outono de 1971, aos 18 anos de idade, o Michael, o quarto filho, deixa a casa dos pais e viaja para a Califórnia.
Ele nunca teria se dado bem com a mãe por sempre ter apresentado um comportamento mais rebelde. Ele amava a música e a usava como sua fuga de tudo que acontecia na família. Pouco tempo depois de sair de casa, ele teria sido preso por invasão. Ele estava passando em um estacionamento de trailers e pegou uma mangueira para beber água. Alguém no local teria visto e ligado para a polícia. O Michael tinha medo de ter a mesma coisa que os seus irmãos tinham. Então, depois de ser preso, ele foi enviado para um hospital de saúde mental na Califórnia. Ele passou 6 meses no local e nunca recebeu o diagnóstico de esquizofrenia. Em 1973, o Donald tinha 28 anos e continuava vivendo com os pais sob seus cuidados. No dia 1º de setembro, ele foi enviado ao Colorado State Hospital depois de ter atacado sua mãe. Ele teria tentado tomar uma overdose de seus remédios e a Mimi tentou impedi-lo. Eles tinham discussões frequentes sobre os remédios, como eu contei pra vocês. Ele segurou a mãe pelo pescoço e a chacoalhou e os irmãos precisaram intervir. O John, o filho número 3, e a esposa Nancy evitavam ficar na casa dos pais do John com seus filhos, muito por conta dos irmãos mais velhos do John, o Donald e o Jim. Em uma ocasião, eles foram convidados para um jantar e precisaram deixar os filhos com os avós. Assim que chegaram na casa onde jantariam, já foram avisados que precisavam retornar à casa dos Galvin. Chegando lá, encontraram carros de polícia na frente da casa. A Mimi tinha se trancado em um quarto com as crianças e chamado a polícia porque o Jim estava andando pela casa balançando uma arma. Por sorte, ninguém se machucou e o Jim foi levado pela polícia. A Nancy disse que nunca mais deixou os filhos na casa da avó. Irmãos relatam que a polícia costumava intervir com o Donald e o Jim quando a Mimi e o Don já não conseguiam mais lidar com os dois. Na maior parte das vezes era porque o Donald tentou machucar alguém ou tentou tirar a própria vida. O Brian, que era o filho número 4, o outro filho hippie da família, ele teve uma banda no ensino médio chamado Paxton Backstreet Carnival, que havia tocado por todo o país. Ele sempre tinha sido muito habilidoso com o piano, tinha um talento quase inato para música. Ouvia a música uma vez e já conseguia reproduzir no piano. Ele também tocava a flauta. Na faculdade, ele tocava com uma banda famosa de rock e a família acreditava que ele seria uma grande estrela da música. O Brian teria feito cerca de 6 meses de faculdade de música na época em que John fazia também, mas depois ele foi para Califórnia porque queria montar uma banda lá. Em Sacramento, na Califórnia, ele conhece a Lorelai Lynn Smith, de 19 anos, apelidada de Noni. Ela era a mais nova de 3 crianças e era quieta e tímida. Ela foi apresentada à família e os irmãos do Brian gostaram dela. Ela nasceu no dia 8 de outubro de 1953 em Los Angeles. Na época em que ela namorava o Brian, ela estava na Heald's Business College, em Sacramento, e sempre teve muito interesse por animais, gostando e tendo cavalos durante a infância. Em 73, ela trabalhava em um hospital veterinário. Na tarde do dia 7 de setembro daquele ano, o seu chefe ligou para a polícia porque ficou preocupado porque a Noni, como era conhecida, não havia voltado do trabalho. Pouco depois das 3 horas da tarde, a polícia vai até o apartamento da Noni para fazer uma verificação de bem-estar e eles encontram ela e o Brian mortos no local. O Brian tinha 22 anos de idade. De acordo com a polícia, a Noni teria levado um tiro no rosto depois de chegar em casa por volta do meio-dia. Então, eles começaram a andar pelo apartamento e viram que não tinha nenhum sinal de luta. Ela tinha colocado as chaves no lugar, a bolsa dela também. Então, parecia que estava tudo normal nesse momento que ela chega em casa. O Brian tinha 22 anos na época, então ele atirou na namorada e depois atirou em si mesmo. Aparentemente, os dois tinham terminado a relação alguns meses antes, e aí eles não estavam se dando bem e estavam tendo muitas discussões. O Brian teria comprado aquela arma um dia antes de cometer o crime. Na época, sem que os seus irmãos soubessem, ele também estava tomando medicamento para esquizofrenia. Até esse ponto, ele era o terceiro da família a ser diagnosticado. A morte do Brian afetou toda a família, a Mimi chorava muito a perda do filho, e havia um medo maior de como a esquizofrenia poderia afetar ainda mais a família. Os irmãos mais novos, Joseph, Mark, Matthew e Peter, no caso, os filhos 7, 8, 9 e 10 da família, eles jogavam todos juntos no time de hóquei da escola. Então, assim, a família teve muitos atletas e todos eles eram muito bons no esporte. Até que um certo dia, em 74, o Matthew precisava ir num treino de futebol e o Joseph, que era mais velho que ele, deveria levá-lo. Eles acabaram tendo uma discussão boba que escalou para uma briga física. Então, o Joseph pegou o Matthew e jogou ele no chão. O impacto fez com que o Matthew batesse a cabeça e tivesse um ferimento no crânio. Ele tinha 16 anos e foi encaminhado direto para o hospital porque ele precisava fazer uma cirurgia. Só que ele teve uma hemorragia cerebral, então ele precisou passar alguns meses no hospital. Quando ele volta para casa, ele estava careca, com a cabeça enfaixada e uma enorme cicatriz. Depois que o pai, o Don, se aposentou da Força Aérea e deixou a carreira militar, ele passou a trabalhar no setor sem fins lucrativos, cuidando de subsídios federais enviados para os estados do Oeste. Ele tinha contato com pessoas com muito dinheiro e muitas dessas pessoas eram amigas dele e da Mimi. O Don viajava o país encontrando essas pessoas e pedindo doações para as pessoas mais necessitadas. Essas doações também eram destinadas
ligadas às artes, então ele colocava esse dinheiro em locais como Santa Fe Opera e Ballet West. A Mimi adorava poder estar em contato com as artes e eles promoviam um festival de música anual em Aspen, no Colorado. Na época, o Don fazia o seu trabalho em Denver, então ele acordava cedo todos os dias para levar o filho mais novo entre os meninos, o Peter, para as aulas de hockey. No meio do ano, em 75, o Don teve um AVC na frente do filho. O Peter chamou ajuda, uma ambulância foi até o local e o Don foi levado para o hospital. Ele passou 6 meses internado e quando voltou para casa, ele não era mais o mesmo. Acredita-se que o AVC tenha sido uma consequência de todo o estresse diário que ele enfrentava com a situação dos filhos. A principal fonte de renda da casa havia cessado e a Mary, que é a filha mais nova, acredita que eles passaram por dificuldades financeiras na época. A Mimi passou a cuidar do marido, além dos filhos. O Peter começou a apresentar sinais de esquizofrenia muito mais cedo do que os seus irmãos. Isso foi quando ele tinha 14 anos. Em 13 de setembro de 75, poucos meses depois do incidente com o pai, ele foi admitido no Colorado State Hospital. Logo em novembro ele foi liberado. O Peter já era uma criança agitada, tentava acompanhar os irmãos mais velhos e pregava peças na mãe, algo que a irritava. Ele parecia ter melhorado depois que saiu do hospital, mas logo começou a piorar. Ele fazia xixi na cama, cuspia no chão, apresentava comportamento agressivo. Na época, a Mimi não se dava bem com o filho e eles constantemente brigavam. O Peter quebrava todas as janelas da casa, ele entrava e saía do hospital, não obedecia aos médicos, parava de tomar seus remédios e fugia, sempre se metendo em problemas. Don e Mimi tinham dificuldade de manejar ele com a doença. O psiquiatra Dr. Matthew Goodwin, que cuidou do Peter no hospital, diz que ele poderia ser um paciente difícil e algumas vezes violento com os demais, até ameaçando alguns de morte. Em outra ocasião, ele teria sido levado ao Penrose Hospital, mas a Mimi o tirou do local quando viu o filho amarrado à cama coberto na própria urina. No ano seguinte, a Margaret, aos 14 anos, sai da casa dos pais. Ela não foi morar sozinha, mas sim com um casal de amigos dos seus pais chamados Sam e Nancy. Sam e Nancy Gary eram amigos da Mimi e do Don desde antes dos filhos começarem a ser diagnosticados com esquizofrenia. Eles tinham uma linda casa em Cherry Hills e Sam teria doado milhões para Don na época em que ele arrecadava fundos. A Mary diz que ela não tinha medo do Donald, mas a irmã Margaret sim, porque o Donald já teria tentado contra a vida dela uma vez. Por isso, para Margaret era uma opção sempre ir à casa dos Gary, era uma casa grande com piscina e até um ginásio, e as crianças adoravam ir lá para brincar. Certo dia, a Nancy teria ligado para Mimi para checar se estava tudo bem, e a Mimi, que estava muito cansada, teria chorado no telefone. Como forma de ajudar, a Nancy ofereceu que a Margaret fosse morar com ela e a Mimi aceitou. Na época, isso foi muito sofrido para Mary, que era bastante ligada à irmã, por elas serem as duas meninas da casa. Ela relata que, na verdade, ficou furiosa com a situação, mas não podia demonstrar o quão brava ela estava, porque isso poderia significar que ela também estava doente. Entre os anos 76 e 77, o Jim estava trabalhando em um trenzinho que levava ao topo da Rocky Mountain, em Colorado Springs. A Mimi ainda contava muito com a ajuda dele para cuidar dos irmãos mais novos. Então, ele levava as crianças no trenzinho e no topo da montanha havia um pequeno escritório onde ele trabalhava. A Mary se lembra de ser um lugar bem sujo, mas que ela e Matthew iam lá para jogar cartas com o Jim. O Jim dava bebida aos irmãos mais novos, mesmo que Mary tivesse seus 12 ou 13 anos. Eles bebiam whisky e algumas cervejas e ela achava legal estar com os irmãos mais velhos. Algumas vezes eles até dormiam nessa casinha que o Jim usava como escritório e em uma dessas vezes o Matthew estava desmaiado no outro quarto e a Mary foi abusada pelo irmão. Eles dormiram no local e no outro dia ela só queria ir para casa. A Mary só foi contar para a mãe sobre todas essas coisas muitos anos depois, depois que ela já tinha mais de 20 anos de idade. E a Margaret também contou para mim sobre os abusos que ela também sofreu. E a resposta da mãe foi que ela também foi abusada quando mais nova pelo padrasto. Até que em 1978, Matthew, que era o filho número 9, começou a apresentar sintomas de esquizofrenia. Em uma ocasião, para defender a Mary do irmão Peter, que estava provocando ela, o Matthew estrangulou o irmão. A Mary ficou extremamente assustada, então ela correu pro quarto dos pais, trancou a porta, e aí o Matthew começou a bater na porta tentando entrar, e ela resolveu ligar para a polícia. A polícia chega no local e encaminha ele para um hospital de saúde mental, então nessa época ele tinha 20 anos. Contando com o Matthew, já eram 5 filhos diagnosticados com esquizofrenia. Na época, os médicos não faziam ideia de qual seria a causa da doença, mas existia uma crença, um conceito, chamado mãe esquizofrenogênica. Esse conceito teria sido criado por uma psiquiatra em 1948 e apontaria que mães possessivas e dominadoras eram as responsáveis pela esquizofrenia dos seus filhos. Basicamente, eles acreditavam que mães esquizofrênicas criavam filhos esquizofrênicos. Eles tinham essa convicção que a forma como os pais criavam os filhos, principalmente como a mãe criava os filhos, influenciava diretamente para que a criança tivesse a doença. Como a Mimi era uma mãe mais metódica com os filhos, ela se encaixava nesse padrão que eles tinham. Então, para os psiquiatras, ela era responsável.
A família também fazia terapia familiar na Universidade do Colorado. As anotações apontavam que a Mimi tinha baixa tolerância a ouvir coisas ruins e que ela era a pessoa que dominava a estrutura da família, então ela era uma mãe controladora. O relatório dizia que a família era religiosa e rígida e que os filhos não podiam discordar da mãe. A Mary conta que quando eles começaram a fazer a terapia familiar, o psiquiatra deu a entender que a culpa, dos filhos terem esquizofrenia era da Mimi. Ela conta que a mãe simplesmente se levantou e foi embora. A Mimi ficou arrasada ao descobrir que eles acreditavam que ela era a causa da doença nos filhos, porque ela acreditava que ela era uma boa mãe, que ela cuidava dos filhos dela, que ela sempre fazia tortas para eles. A Mimi fazia tudo o que ela podia para cuidar dos filhos doentes e ela achava que o melhor era não mandar eles para esses hospitais psiquiátricos com medo do que eles pudessem fazer com eles. Ela lia e estudava muito sobre a doença e ela acreditava que um dia a doença teria cura. Por um tempo, eles até acharam que a água da casa poderia estar desencadeando esquizofrenia nos filhos porque era uma água que tinha muito ferro. Quando eles se mudaram, eles até precisaram comprar um filtro para conseguir usar a água do local. A Mimi também levava os filhos para fazerem exames de sangue porque ela acreditava que poderia estar relacionado à falta de vitaminas. Enquanto isso, Peter continuava sendo hospitalizado diversas vezes. Em 25 de janeiro de 1979, ele tinha 18 anos e foi levado ao hospital. Ele tinha um comportamento hiperativo e explosivo. Ele também era intrusivo e exigente. O Peter estava basicamente em um ciclo, ele era mandado para o hospital, tomava o medicamento, melhorava, voltava para casa e aí ele parava de tomar os medicamentos com frequência e as coisas iam piorando. Até que no dia 12 de março de 1980 ele foi levado ao hospital de novo, só que dessa vez ele estava alucinando, eles precisaram até colocar ele separado em um lugar por conta disso. Ele apresentava muita religiosidade e comportamentos homicidas. Muitas vezes entrava em negação de que estivesse doente. Ele era violento com as enfermeiras quando não queria tomar o remédio. Alguns anos depois, em 82, o Joseph, o filho número 7, tem um surto psicótico. Na época, ele não morava perto da família, vivia sozinho em Chicago. Ele teria se formado no ensino médio e durante a década de 70, logo em seguida ele saiu de casa para trabalhar em companhias aéreas. O Don teria ficado muito orgulhoso do filho por ele sair da escola e já querer correr atrás de um emprego. O Joseph começou a ouvir vozes e como ele sabia dos problemas que seus irmãos estavam enfrentando, ele achou melhor voltar para a casa dos pais. Ele estava tão perturbado que as vozes de sua cabeça o levaram a enviar um e-mail ameaçador para o seu chefe, fazendo com que ele perdesse o emprego. Essas vozes incomodavam profundamente o Joseph o tempo todo. Ele passava muito tempo com fone de ouvido, ouvindo música para tentar fazer com que as vozes parassem. Em 1984, a Cat deixou o Jim e se mudou com o filho deles para a Califórnia e não voltou mais. O Jim passou a morar sozinho em um apartamento em Colorado Springs. A Mimi e o Don estavam tendo que lidar com 5 filhos esquizofrênicos. Eles tomavam suas medicações, mas nem sempre era fácil controlá-los. Nesse mesmo ano, a família teve contato com a doutora Lynn Deulice, professora de psiquiatria da Universidade de Harvard. Ela era pesquisadora genética e fez uma pesquisa envolvendo famílias com múltiplos casos de esquizofrenia, pois acreditava que a doença tinha causas genéticas. Seu estudo envolveu muitas famílias e a família Galvin era a maior delas. A doutora Lynn viajou para Hidden Valley Road para encontrar com a família. Em sua primeira visita, 4 dos meninos estavam na sala e ela se lembra deles marchando de um lado para o outro, dizendo coisas que não faziam sentido. Ela diz que a família Galvin poderia ser considerada uma mina de ouro em relação às pesquisas sobre esquizofrenia. Segundo ela, quanto maior a família e quanto mais casos existem dentro de uma mesma família, existem mais chances de encontrar o que está relacionado diretamente à doença. Ela acreditava que o DNA dos Galvin ajudaria a encontrar a causa genética da esquizofrenia. Na época, a ciência estava avançando e os cientistas estavam mapeando o genoma humano e descobrindo o que cada gene determinava. A família Galvin foi apresentada a um colega da doutora Lynn, o professor de farmacologia da Escola de Medicina da Universidade de Colorado, Dr. Robert Friedman. Ele estava fazendo uma pesquisa genética relacionada. Os membros da família foram entrevistados e amostras de sangue foram coletadas. Para Mimi, a esperança de cura estava na ciência e não necessariamente na psiquiatria. O Dr. Friedman e sua equipe tiveram um grande avanço ao descobrir o gene conhecido como CHRNA7, que estaria relacionado à esquizofrenia, mas não é o único que poderia ser relacionado a ela. O genoma da família Galvin foi sequenciado e a família tinha uma mutação que chamou a atenção dos geneticistas. Essa mutação estava em todos os irmãos afetados e era no gene conhecido como SHANK2, um gene que se expressa no cérebro e é muito importante para o desenvolvimento cerebral. Essa descoberta só foi feita em 2016. Esse gene é um importante fator na doença, mas não é completamente determinante. Porém, essa descoberta mudou a visão dos pesquisadores sobre o que eles estavam procurando. A partir daí, começou-se a buscar quais outros fatores influenciariam no desenvolvimento da doença. Esses fatores seriam externos, muitas vezes relacionados a traumas, que seriam o gatilho para ativar esses genes e ocasionar a esquizofrenia.
Pesquisas sugerem que anormalidades na estrutura e na química do cérebro também podem ser fatores determinantes. Em 1985, aos 20 anos, a Mary finalmente confrontou o Jim sobre o que ele fez com ela durante a infância. Ele simplesmente disse que ela estava mentindo e que aquilo nunca teria acontecido. Toda vez que ela precisava ir para casa por algum motivo, ela evitava o irmão e ele sabia muito bem o porquê. Ela saiu de casa para ir para a faculdade e ela disse que toda vez que ela voltava, ele estava pior. O divórcio que ele teve com a Cat fez com que seu estado mental piorasse muito. Ele tinha muitas ilusões, então em uma delas, por exemplo, ele chegou a dizer que ele enxergava um buraco em seu peito, então ele dizia que ele tinha levado um tiro. Em 18 de novembro de 1985, Peter tem sua 8ª admissão no hospital, dessa vez por ter batido em um policial. Na ocasião, ele estava rezando no centro de Colorado Springs e aí um policial se aproximou dele. Ele se irritou e começou a ser hostil com o policial e o policial disse que ele tinha falas muito paranoicas, então ele mandou ele para o hospital. Posteriormente, aos 31 anos, o Peter foi preso e acusado de agressão policial. Ele teria roubado cigarros em uma loja de conveniência, uma 7-Eleven, e aí ele saiu correndo, uma pessoa saiu atrás dele, conseguiu recuperar os cigarros, e aí ele ficou na frente da loja de conveniência, parado por horas, até que eles chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, ele se tornou violento e os agrediu. Nessa época, a Mimi e o Don já estavam mais velhos, eles estavam ambos com mais de 60 anos de idade, então a Mary, que tinha 26, assumiu a responsabilidade de ajudar o irmão nisso. Então, ele foi preso e ela começou a juntar diversos documentos para provar que ele tinha esquizofrenia e que ele não poderia ficar preso em uma prisão convencional. Ela levou 7 meses para conseguir convencer o tribunal e depois disso ele foi mandado para um hospital psiquiátrico. Em 1992, ele foi liberado pela 20ª vez e foi morar em Boulder, no Colorado. A Mary continuou ajudando o irmão, ela fez com que ele morasse perto dela e até ajudou ele a conseguir um emprego. Na época ele estava estabilizado porque ele estava fazendo tratamento psicoterapêutico combinado com medicação. Depois disso ele ficou 10 anos sem precisar ir para um hospital de saúde mental. Em 1996, 4 anos depois da Mary assumir os cuidados do irmão, ela se casa com um homem chamado Richard e tem 2 filhos. O Jim faleceu no dia 2 de março de 2001, aos 53 anos, sozinho em seu apartamento. Ele tomava uma medicação, mas ele não foi acompanhado da forma correta, então ele teve um efeito colateral do remédio que lhe causou insuficiência cardíaca. E aí, em 2002, a condição do Peter piorou bastante. Ele voltou ao hospital e os médicos disseram para Mary que ele estava irritadiço e não estava respondendo às medicações. Então eles recomendaram que ele voltasse para um hospital específico para receber os cuidados que ele precisava. Foi também nesse ano, em 2002, que a família descobriu os abusos que o Donald sofreu na infância pelo padre. Isso porque naquele ano estourou um escândalo da Igreja Católica. Foi revelado que a hierarquia católica de Boston encobriu abusos de cerca de 90 padres com crianças. O Donald estava em casa com a mãe assistindo TV no momento que saiu essa notícia e foi quando ele decidiu contar para ela os abusos que ele sofreu. A mãe acreditou no filho porque naquele momento ele estava medicado e estava lúcido, então não tinha por que ele inventar uma mentira daquelas. Quando ele fez essa revelação, tanto a Mary quanto a Mimi começaram a acreditar que talvez esse teria sido o gatilho para que ele desenvolvesse esquizofrenia. O Jim já havia falecido e ele nunca tinha citado nenhum abuso por parte do padre, mas como ele também ia naquelas coisas que eu comentei com vocês, elas acreditavam que ele também poderia ter sofrido abusos e que poderia ser também um motivo para ter desencadeado a doença. Além dos traumas, os irmãos, como eu comentei com vocês, eram todos muito atletas e jogavam diversos esportes diferentes, como hóquei e futebol americano, que envolviam muito impacto na cabeça. Então, pensando em fatores externos, os danos cerebrais causados por esses impactos poderiam ser o motivo. E aí a Mary tentou pensar em outros gatilhos que os outros irmãos poderiam ter tido, para desencadear a doença, e o Brian usava muitas drogas psicodélicas, então isso pode ter desencadeado. O Mark acreditava que o gatilho do seu irmão Joseph teria sido exaustão física e mental por trabalhar muitas horas seguidas, no trabalho dele, que era em companhias aéreas, e somado ao fato de que ele estava sempre sozinho. Ele morava sozinho nessa época, só que aí mais tarde ele revelaria para a mãe dele que ele também foi abusado pelo padre. Já no caso do Matthew, eles acreditam que era por conta dos esportes que ele praticava e, como eu comentei com vocês, ele precisou fazer aquela cirurgia, no cérebro. No caso do Peter, os irmãos acreditam que o gatilho foi presencial ao AVC do pai. O patriarca da família Don faleceu no dia 7 de janeiro de 2003, aos 78 anos de idade, e ele faleceu em casa. O Peter chegou a tomar 8 remédios de maneira simultânea, grande parte deles sendo antipsicóticos e alguns anticonvulsionantes. Em setembro de 2004, as medicações não funcionavam mais em Peter e os médicos decidiram explorar tratamentos alternativos, tais como terapia de eletrochoque. O tratamento consiste em causar convulsões controladas no cérebro com o objetivo de restabelecer o fluxo de neurotransmissores.
A técnica passou a ser feita com anestesia para amenizar a dor do paciente. Para Peter, o tratamento ajudou com seus comportamentos e sintomas maníacos, mas afetou de maneira negativa sua memória. Já o Joseph, o filho número 7, faleceu no dia 7 de dezembro de 2009, aos 53 anos de idade, em decorrência dos medicamentos que tomava. A Mary, que atualmente mudou seu nome para Lindsay, assumiu grande parte dos cuidados com seus irmãos doentes conforme sua mãe foi ficando mais velha. Ela sempre quis normalizar a doença para seus filhos Kate e Jack, para que eles não tivessem uma visão deturpada sobre a esquizofrenia. Com o avanço da ciência e das medicações, pacientes conseguem ter uma qualidade de vida muito melhor. A Kate disse que essa proximidade com a doença e com os tios foi importante, mas que existem coisas que ela gostaria de ter descoberto só quando era um pouco mais velha, porque teria mais maturidade emocional para lidar com essas situações. Já o Jack, o filho mais novo da Mary, faz terapia desde os 10 anos de idade e lida com uma ansiedade extrema de desenvolver esquizofrenia. Ele diz que quando acordar no seu aniversário de 26 anos, ele estará muito feliz porque, segundo os médicos, é quando o cérebro do homem termina de desenvolver. Ele diz que saberá com certeza nesse dia que não terá mais chances de desenvolver a doença. Por conta desse medo, Jack evitou esportes de impacto durante a vida, tais como futebol e hóquei, por medo de machucar a cabeça e desenvolver esquizofrenia. Ele também relata que sempre que escuta um barulho em casa, ele corre para ver o que é, para ter certeza de que ele realmente ouviu um barulho que não era algo na cabeça dele. Durante a adolescência, ele teria começado a fumar maconha e passou a confidenciar com sua irmã Kate sobre seus medos. Kate se preocupou e contou aos pais e ele simplesmente parou de contar as coisas para a irmã. Em um verão, o Jack teria sumido, ele não respondia aos pais, que não faziam ideia de onde ele estava e temiam o que poderia estar acontecendo. Jack diz que tem o diagnóstico de TDAH e começou a abusar de remédios, os remédios prescritos para ele por conta da doença. Ele tomava doses a mais do que ele realmente precisava. Os pais sempre tentaram fazer o melhor por ele e dar todo o suporte necessário porque conviveram com os irmãos da Mary e sabem o que os transtornos mentais podem causar. Eles decidiram intervir em 2015 e o Jack foi enviado para um programa de terapia na natureza. Ele foi contra sua vontade, mas passou 3 meses no local. Os pais dizem que foi muito bom para ele e que ele voltou uma pessoa muito diferente. Apesar disso, ele ainda teme desenvolver a doença. A matriarca da família, Mimi, faleceu no dia 17 de julho de 2017, aos 92 anos de idade. Antes de falecer, ela pediu para que seus filhos não abandonassem os irmãos doentes. Em 2020, o Matthew passou a viver de maneira independente em um apartamento da seção 8, em Springs, e ele passou por vários meses de hospitalização e agora vive em uma unidade de enfermagem especializada. Como eu já mencionei pra vocês, a Mary, que assumiu os cuidados com os irmãos com a doença, e eles foram enviados para casas de repouso, mas é ela quem sempre os visita. Os demais irmãos que estão vivos, o John, o Mark e o Richard, não são tão envolvidos quanto ela, dizem que não possuem tanta proximidade com os irmãos que restaram e não conseguem cuidar deles como a Lindsay faz. A experiência da esquizofrenia na família afetou todos os irmãos, mesmo os que não desenvolveram a doença. Depois da morte da Mimi, os irmãos acabaram se afastando, porque era ela quem unia os filhos. Peter faleceu no dia 17 de outubro de 2023, aos 62 anos de idade, enquanto dormia. Até sua morte, ele e seu irmão Matthew conviviam bastante, mas não conviviam tanto assim com o mais velho de todos, o Donald. A Mary e sua irmã Margaret decidiram que queriam compartilhar a história da família com o objetivo de diminuir o estigma e o preconceito em torno da doença. Elas escolheram o jornalista Robert Colker para ser o escritor dessa história. Então, em colaboração com as irmãs e com todos os outros irmãos, inclusive com os que foram diagnosticados, ele escreveu o best-seller Hidden Valley Road Inside the Mind of American Family. O livro ganhou muito reconhecimento, sendo nomeado como um dos 10 melhores livros de 2020 por diferentes jornais como The New York Times. Teria sido o livro número 1 pela revista People e um dos livros favoritos do Barack Obama naquele ano. A Mary e a Margaret decidiram criar o Galvin Family Trust, que recebe doações para garantir que os irmãos tivessem qualidade de vida em seus cuidados. Eles recebem benefícios contínuos por incapacidade do governo, que gira em torno de 600 a 700 dólares por mês, mas segundo a Galvin Family Trust, esse dinheiro é todo destinado para cobrir a alimentação e o lugar onde eles moram. A Mary aceitou trabalhar no conselho de 2 hospitais e ela mora perto de Taylor Reid e continua a trabalhar para quebrar os estigmas da doença. Ela ajudou o marido a fundar a empresa Event Design Group e é diretora executiva da empresa. Seu trabalho envolve gerenciar eventos corporativos e planejar ocasiões especiais. O foco dela é aumentar a conscientização sobre a esquizofrenia e o transtorno bipolar com o objetivo de ajudar outras pessoas. Então, atualmente, a Margaret, que é a primeira filha mulher, é artista visual e mora em Boulder. O Donald mora em uma casa de repouso em Pueblo e o Matthew mora em uma casa de repouso em Springs. Como eu falei pra vocês, tem uma série inspirada nesse caso, onde alguns deles deram entrevistas e contribuíram pra série, mas a Mary criticou a série porque ela disse que os seus pais eram gentis e educados e que muitas coisas na série foram deturpadas da realidade, fazendo com que eles parecessem que fossem monstros, o que não era verdade.
A Mary também disse que os seus irmãos com a doença ficaram emocionados em participar da série e poder falar sobre a doença abertamente, e também sobre o sistema de saúde e como ele não se importa com eles e que trancam eles em hospitais ou os jogam nas ruas. Ela disse que gostaria que tivessem mostrado para ela a versão final da série antes que ela fosse lançada, porque ela disse que a série foca muito na violência e que não era daquela forma. Ela disse que a violência acontecia 1 ou 2 vezes por ano, só quando eles estavam sem a medicação. Ela fala também que a série usou a doença como entretenimento e fazer isso dessa forma piora ainda mais a imagem negativa que as pessoas têm de esquizofrenia. Outra coisa que ela esclareceu também, que eu acho importante citar, é que os abusos nunca aconteceram dentro da casa dos pais e que eles só foram descobrir isso anos depois, quando elas contaram, então eles não tinham ideia de que isso estava acontecendo na época. Depois que eles descobriram que o Jim tinha abusado das irmãs, ele não teria ido mais para a casa dos pais. Ela conta que seus pais fizeram de tudo para proteger os filhos, os que não tinham a doença, enquanto eles cuidavam dos filhos que tinham. A Mary ainda fala sobre a nosognosia, que é algo muito importante que não foi mencionado. É uma condição que pode coexistir à esquizofrenia e é um estado neurológico em que a pessoa tem incapacidade em reconhecer a própria doença mental. Apenas um dos irmãos doentes não tinha a condição e conseguia reconhecer a condição da esquizofrenia. Ela não cita quem é esse irmão, mas ele seria o único que estava consciente de sua condição e por isso tomava seus remédios e fazia o tratamento corretamente. Os outros irmãos relutavam ao tratamento por não entenderem que havia algo de errado com eles. As descobertas genéticas na família Galvin auxiliaram pesquisadores a encontrar possíveis maneiras de prevenir a esquizofrenia, como, por exemplo, a suplementação de colina, nutriente que está diretamente relacionado à função cerebral. A colina ajuda a melhorar a memória e facilita a aprendizagem. Quando ingerido por mulheres grávidas, esse suplemento pode auxiliar o cérebro do bebê a se tornar mais resiliente e menos vulnerável à psicose. Os demais irmãos da família Galvin não tiveram esquizofrenia, a Mimi e o Don também não tiveram, e até então seus pais e irmãos também não tinham recebido o diagnóstico. O autor do livro Hidden Valley Road teria ouvido boatos sobre um primo de primeiro grau que tinha problemas, mas esse primo não teria sido diagnosticado com esquizofrenia. Mesmo que pesquisas genéticas tenham sido feitas na família e apontado uma mutação genética comum entre os irmãos que apresentaram a doença, a causa genética da doença não é determinada e existem discussões relacionadas a isso, porque os mesmos marcadores genéticos não são observados em todos os pacientes com esquizofrenia. Acredita-se que fatores externos possam ter mais influência do que os fatores genéticos. A Mary, que agora é Lindsay, disse que seus irmãos não querem que a condição deles seja vista como assustadora, porque não é culpa deles. Gente, essa é uma série que tem 4 episódios e que eu não vi ninguém falando sobre, eu não vi praticamente nada sobre isso, achei legal trazer aqui pra vocês, porque eu acho que é um tema importante, então me contem aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação do vídeo, playlist completa com todos os casos que eu já contei aqui na descrição pra vocês, vão lá maratonar. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser, e não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, me sigam por lá que tem conteúdo extra. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.